Olá, eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia e especialista em autismo precoce, e hoje vou discutir com vocês qual é a severidade dos sintomas de autismo do meu filho. Muito frequentemente, quando eu encontro pais de crianças com autismo que acabaram de receber o diagnóstico de autismo, eles chegam com a seguinte dúvida: mas Thiago, o meu filho é severo? Qual grau de severidade tem o meu filho? É um autismo leve? É autismo moderado? E pior ainda, muitas vezes tem famílias que vêm e que falam que o diagnóstico, quando foi feito, avisaram que era autismo leve. Mas quando você vai olhar a criança, ela precisa de um nível de suporte muito elevado para dar conta de funcionar e de navegar o ambiente dela. Ela precisa de suporte para comunicar, porque ela não fala, ela não comunica com gestos, ela precisa de suporte para comer, ela precisa de suporte para se vestir, ela precisa de suporte em quase todas as ocasiões, quase o tempo inteiro, suporte integral. E aí a pessoa chega falando que o médico falou, ou a pessoa que fez o diagnóstico, ou a fono, ou a psicóloga, ou a TO, ou a físio falou que é autismo leve. E a criança tem essas características. Então vamos discutir um pouco hoje, eu vou apresentar alguns slides para vocês e nós vamos discutir o grau de severidade dos sintomas de autismo, para que você possa olhar essa classificação e olhar para o seu filho e ter uma noção um pouco mais clara de qual é a severidade do diagnóstico de autismo do seu filho, ou da criança que você está trabalhando. Lembrando que para crianças aí abaixo de 2 anos e meio, 3 anos, geralmente com terapia intensiva, 15, 20 horas por semana, existe pouca correlação entre o nível de severidade de autismo e o prognóstico da criança. Tem muita criança que responde bem ao tratamento e vai ter um excelente prognóstico, mesmo tendo sido uma criança de grau 3, ou seja, uma criança com um nível de severidade mais grave de sintomas. Mas tem crianças também com um nível de severidade mais leve no início do tratamento que não responde tão bem e que acaba tendo um prognóstico não tão favorável quanto aquelas que respondem melhor ao tratamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela para vocês verem. Então, primeira coisa, existe uma classificação em 3 níveis, sendo que o nível 3 é o mais severo, o nível 2 é moderado e o nível 1 é o autismo leve, tá? Todos eles estão no mesmo contínuo do espectro do autismo. Pode ser que você ache algumas características no 3, outras no 2, e aí você fica entre o 3 e o 2, mas o que define realmente o nível de severidade dos sintomas, né, e do diagnóstico de autismo é o nível de suporte que a criança requer para navegar o seu ambiente, para funcionar no seu ambiente. Por exemplo, aqui é o nível de severidade 3, que é o autismo grave, né, o autismo severo. Nesse caso, do ponto de vista de comunicação social, essa criança tem déficits severos em comunicação verbal e não verbal. Geralmente essa criança não aponta, não dá tchau, não manda beijinho, não vocaliza com intenção quando quer alguma coisa, não tenta fazer aproximações de palavras, geralmente não fala, ou às vezes quando fala, não comunica. Ela fala, mas fala sozinha e não direciona a palavra para a pessoa. Então existem sim crianças com nível de severidade elevado que falam, mas que não direcionam nunca e que a comunicação nunca ou quase nunca é eficaz. Então ela fala coisas que ela ouviu, ela fala coisas que ela viu no desenho, ela repete ecolalicamente, mas ela não troca mensagens através da fala, tá? Mas no geral essa criança tem um repertório não verbal muito pobre. Ela tem pouca interação e pouca iniciativa social. Geralmente ela brinca quase sempre de forma isolada, geralmente ela tem alguma aversividade à interação social, geralmente ela tenta evitar a interação social, geralmente ela tem até um desvio do olhar mais ativo, geralmente ela tem menos tendência de iniciar interações sociais que não sejam simplesmente para obter comida, obter brinquedos, obter coisas que são ali do centro imediato de interesse daquela criança. Geralmente ela também tem pouca resposta às aberturas sociais. Então a gente chama pelo nome, ela não responde, a gente tenta iniciar a brincadeira com ela, ela não engaja, a gente tenta interagir com ela, ela não responde tão frequentemente, responde muito pouco frequentemente. Do ponto de vista de comportamentos restritos e repetitivos,
geralmente essa criança apresenta uma certa inflexibilidade comportamental significativa. Ou seja, ela quer frequentemente fazer as coisas sempre do mesmo jeito, ela tem rituais, muitas vezes ela tem rotina, muitas vezes ela não gosta que você mexa nos brinquedos dela, muitas vezes ela não gosta que você mude a ordem das coisas, muitas vezes ela fica brava quando você muda o caminho ou quando ela não consegue ter previsibilidade na rotina. E ela tem frequentemente extrema dificuldade com essa mudança, com lidar com mudanças da rotina. Mudar de casa, ficar num hotel, mudar uma rotina que ela está acostumada. Então, se todo dia você acorda, troca de roupa, come, vai para a escola, o dia que de repente não tem escola, ou que você come mais tarde, ou que muda essa rotina, muitas vezes gera desconforto, incômodo, irritação nessa criança. Outra coisa é que muitas vezes existe uma persistência maior nos comportamentos repetitivos e um certo sofrimento quando você restringe esses comportamentos repetitivos. Então vai ter muita estereotipia muitas vezes, ou vai ter muita persistência em fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, vai querer brincar sempre com o carrinho do mesmo jeito, vai querer brincar com os mesmos objetos, vai ter objetos favoritos, vai querer brincar frequentemente com esses mesmos objetos favoritos e vai persistir nessa brincadeira do jeito dele, não querendo tanto variar. E aqui, gente, pode ser que a criança tenha aí 3 ou 4 aspectos, mas que ela esteja a maior parte do tempo enquadrada nessas características que eu descrevi, e ainda assim ela vai estar no nível 3, que é realmente aquele que exige mais suporte, um suporte mais substancial, e que é o autismo severo. A criança de severidade nível 2, que é o autismo moderado, ela requer um suporte substancial, lembrando que no 3 é muito substancial e aqui é substancial. Então, na comunicação social, ela tem déficits significativos em comunicação verbal e não verbal, mas frequentemente ela já tem alguns comportamentos comunicativos mais frequentes. Ela já aponta mais frequentemente, ou ela já te puxa pela mão para comunicar e levar você para algum lugar. Às vezes ela já te dá um objeto para obter ajuda, às vezes ela já vocaliza ou já faz algumas aproximações de palavra direcionando a comunicação verbal para você, mas não necessariamente de forma consistente, mas mais frequentemente. Já tem uma interação e uma iniciativa social limitada mesmo com suporte. Então, mesmo que eu sente com ela, que eu ajude ela a interagir, mesmo que eu direcione ela para as crianças, ela vai ter interação, mas essa interação não é igual ao que uma criança típica teria, não é tão próximo do que uma criança típica teria, ainda tem uma limitação. Dá para perceber a diferença dessa interação social, mesmo quando eu ajudo a criança a interagir. E ela frequentemente vai ter interações mais restritas, em interesses mais específicos, mais restritos. Por exemplo, a criança brinca bem ou interage bem quando é pega-pega, ou quando é rotina sensório-motora, quando estão brincando de uma brincadeirinha de correr, mas quando vão brincar de objeto, ele brinca sozinho no canto. Então, já tem alguns momentos em que a interação já é mais frequente, a iniciação social já é mais frequente. Não é restrito, né, assim, de forma que todos os momentos a criança tem esse comportamento de brincar mais sozinho. Aqui tem alguns momentos que ele vai buscar mais interação e que ele vai ter, dependendo da brincadeira que ele está participando. Do ponto de vista de comportamentos restritos e repetitivos, tem pouca flexibilidade comportamental, mas ainda permite variações no jogo, permite brincar de algumas formas diferentes, permite algumas mudanças na forma de interação, na forma de brincar, nas atividades que estão sendo feitas. A criança tem dificuldade de lidar com a mudança, mas não chega a causar um sofrimento. A criança consegue tolerar, ela pode resistir, você pode ter que insistir um pouco mais, você pode ter que usar alguma estratégia de troca, de negociação, mas a criança já tolera com algum desconforto, mas sem necessariamente sofrer, né? Tem persistência nesses comportamentos repetitivos e um certo sofrimento com a mudança, mas menos amplo do que no nível 3. Então a criança não gosta, ela quer fazer do jeito dela, mas ela aceita as mudanças com algumas resistências, mas aceita. No nível 3, a criança vai se opor muito mais frequentemente e de forma muito mais ostensiva, muito mais intensa. E, finalmente, no nível 2 aqui, a gente tem alguns exemplos. Geralmente tem frase simples, fala algumas palavras,
tem alguma direcionamento de fala, tem interação em alguns momentos de brincadeiras específicas, ou tem alguns comportamentos de comunicação não verbal que já estão mais consolidados, um apontar, talvez um tchau, né? Já tem um certo repertório comunicativo e de interação social. E finalmente no nível 1, que é o nível de autismo leve, a criança sem suporte nenhum fica visível ou perceptível os déficits de comunicação verbal e não verbal. Mas quando a gente está lá e está ajudando e está incitando, esses déficits são quase imperceptíveis ou são muito poucos. Ou seja, com algum suporte a criança já consegue comunicar e interagir mais facilmente. Tem exemplos claros de dificuldades de iniciativa social e de manutenção dessa interação social. Então a interação social pode ser curta ou mas a maior parte dos contextos, na maior parte desses contextos, a criança vai conseguir interagir socialmente. Tem alguns tipos de atividade onde ele não consegue interagir. Então essa é a grande diferença aí do ponto de vista social do nível 2 para o 1. No 2, em alguns contextos ele funciona e interage, inicia e busca e sustenta a interação social. No 1, em alguns ele não consegue fazer isso, mas na maioria ou em muitos ele vai conseguir sim, mesmo sem suporte. E aí pode haver uma certa redução no interesse social, mas tem criança de autismo mais leve que não tem essa redução no interesse social, mas pode ser que sim. Comportamentos restritos e repetitivos têm pouca flexibilidade comportamental e causa dificuldades significativas em um ou mais contextos. Então aqui essa rigidez de querer as coisas do seu jeito, de querer controlar, de querer sempre daquela mesma forma, de não aceitar mudanças, já é restrito a alguns momentos. Pode ser que a criança tenha isso na hora de comer, pode ser que a criança tenha essa rotina e querer brincar sempre do mesmo jeito, só quando ele vai brincar de carrinho, mas com os outros brinquedos ele tem mais flexibilidade e tem menos persistência, menos rigidez, né? Tem algumas dificuldades na transição das atividades, ele aceita a transição, mas muitas vezes ele não compreende tão claramente que hora que tem que mudar de atividade, o que ele tem que fazer quando vai mudar de uma atividade para outra, e algumas vezes precisa de um certo suporte para essa transição. Mas vai ter também dificuldades de planejamento e organização do dia, da atividade, organização de entender o que tem que fazer e que hora que tem que fazer. Então são essas regras sociais mais sutis que às vezes ainda pegam no autismo leve, tá? Então, gente, é importante que a gente lembre que o nível de severidade do autismo não é dado somente pelo número de sintomas, mas também pelo quanto esses sintomas afetam a capacidade da criança de se comunicar, de interagir socialmente e de ter flexibilidade mental, de aceitar as mudanças, de aceitar as alterações de rotina. Então, a gente tem crianças do nível 3, severo, nível 2, moderado e nível 1, leve, tá? E se a sua criança tem algumas dessas características no nível 1 ou nível 2, você tem que ver qual deles é mais predominante, tá bom? Então, espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Indiquem esse vídeo para as famílias que também têm aí uma criança no espectro do autismo, para você compreender um pouco melhor o nível de severidade baseado no suporte que é necessário para essas crianças. Muito obrigado pela sua participação. Deixa aqui algumas observações também em relação a como é o seu filho, qual o nível que você acha que o seu filho se enquadra. Você acha que vendo isso aqui, ele está no nível 1, 2, 3, e esse nível que você identificou através do vídeo bate com aquele que o médico indicou, ou com a pessoa que fez o diagnóstico, ou que as pessoas que trabalham com a criança indicaram nos momentos ali de avaliação? Muito obrigado pela sua participação, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.